Glória a Deus. Era para me estar dando glória a Deus? Não, porque nem aqui era para eu estar. Porque eu tinha data de validade pelo homem, mas aí Deus tinha outros planos, amém? E é isso que eu quero contar e dividir com vocês o meu testemunho das válvulas mecânicas que eu tenho no coração. Antes de eu começar o testemunho, eu quero estar contando, quero estar lendo uma palavra para vocês que fica em 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os ama. Eu quero falar nessa noite para você que o Deus que fez na minha vida vai fazer na sua vida também, na sua família, na sua saúde, em tudo, porque Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. E aquilo que você nem imagina o que Deus tem preparado para você, amém? Bom, começando meu testemunho nessa noite para falar sobre as válvulas mecânicas, duas que eu tenho no coração. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, porque como eu disse no começo, não era para mim estar aqui. Porém, Deus tem outros planos. Na gravidez do meu filho, do meu segundo filho, eu tenho dois filhos, uma mocinha de 11 anos e um menino de 7 anos. Na gravidez dele, eu descobri este problema no coração. Até então eu sabia que eu tinha o sopro, mas não tinha investigado ainda. Tanto que não era nem para me ter conseguido ter a minha filha, a minha primeira filha, por conta do problema no coração. Então, durante a gravidez dele, Deus, porque foi Deus, enviou um médico aonde ele me mandou para o hospital do Gama, né, para terminar a gestação lá, porque era de risco, aonde a médica me passou um exame que era Ecodoppler, o nome, eu acho que é assim que pronuncia. Esse exame na época custava mais ou menos R$ 350. Isso aí faz parte de outro testemunho que depois eu conto para vocês. A médica, vendo a situação, conseguiu no plano esse exame gratuito para mim. Aonde eu fiz, e a médica de lá falou, oh, possivelmente para frente você vai ter que fazer uma cirurgia. Então aí você pensa assim, pra frente, né? Tive o Heitor, foi de lá direto pra UTI. Então fiquei na UTI e aí o médico passou o encaminhamento desse exame para me fazer outro exame. Aonde que o médico me deu a validade. Você tem até os 30 anos, senhora Carla, para fazer essa cirurgia ou você vai precisar de um coração novo, ou não terá mais jeito. Exatamente isso, gente. Pensa você receber uma lapada dessa, um diagnóstico desse forte, com um filho pequeno e uma filha pequena também, mas assim, um recém-nascido, né? Então, assim, é como se abrisse, sabe? Alguma coisa assim, você falasse, pronto, acabou. Mas, no fundo, você tem a certeza de que Deus é com você. Bom, continuando. Então, eu fui aonde ele falou isso e aonde eu comecei a passar muito mal, desmaiava, não podia tomar água, era muito pouca água, porque senão inchava meu coração. Voltando um detalhe lá atrás. No hospital, o médico falou que eu tive febre reumática na infância. Ou seja, ele perguntou assim pra mim: você tinha muita dor de garganta na infância? Eu falei: sim, tinha muita dor de garganta. Pois é. Através dessa dor de garganta, a bactéria desceu e comeu as suas duas válvulas. Então, ou seja, ela comeu as duas. Por isso que ele me deu um prazo, ou era um coração novo, ou nem tinha mais jeito, né? Então, assim, aí foi onde eu comecei a passar mal, tudo, né, com o decorrer do problema. Comecei a passar mal, desmaiava, tinha muita falta de ar, porque além disso, tem a asma, né? E eu sentia muito mal. E aí teve a pandemia. Durante a pandemia, eu tive dengue. Nesse processo da dengue, eu fiquei muito mal, porque qualquer coisinha que eu sentia por conta do problema no coração se tornava, né? E aí entra aquilo, né? As pessoas. Talvez isso vai servir para alguém nessa noite, que é o horário que eu tô gravando o vídeo. Cuidado quem te cerca, cuidado quem você coloca na tua casa. Que às vezes você pensa que é amigo e não é, como foi o meu caso. Eu tinha
uma pessoa de anos na minha vida. E aí, quando eu tive dengue, passei muito mal. Durante, no mesmo período que eu tive uma outra moça da mesma idade que eu teve também, e ela infelizmente partiu, né? Deus a levou e eu não. Claro que não, que eu tô aqui contando para vocês. Mas aí essa pessoa chegou em mim e falou bem assim: Nossa, eu falei com meu esposo que como pode a outra tão saudável e morreu e a Carla com problema tá viva? Pasme, mas eu ouvi isso. Assim como várias outras coisas do tipo: Uai, você não é crente? Uai, você não ora? Deve estar pecando. Não é normal a gente ouvir isso, né, gente? A gente entende que existem doenças que realmente é algo consequência de pecado, mas a maioria das vezes não. Gente, pelo amor de Deus, crente adoece. Crente tem prova, afinal de contas, Jesus diz o que na palavra dele? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então ele nos dá força para continuar. E eu creio que tudo isso foi testemunho. Eu agradeço a Deus por ser testemunho vivo dele aqui nessa terra. Ouvi isso, ouvi essas outras coisas. Então, assim, de lá, meu tratamento lá no Gama, até que um belo dia o HFA me liga e fala: Olha, senhora Carla, seu tratamento vai ser aqui. Então, todo o meu tratamento foi no HFA. Meu esposo é das Forças Armadas? Não, mas o próprio Deus me colocou dentro daquele hospital. Bom, a gente foi fazer uma viagem. No que a gente foi. E nisso só piorando, muito inchada eu tava. E nisso a gente foi fazer uma viagem, voltou. Eu estava com exatamente 29 anos. Lembrando do comecinho do vídeo, eu falei o quê? Que o médico disse que eu tinha até os 30. Pois é, 29 anos. Chegamos da viagem, passando muito mal, e meu esposo falou assim: Meu Deus, vamos vender tudo, fazer uma vaquinha online, porque da forma que tá, não dá. Na época, a cirurgia custava em torno de uns R$ 200.000, ou seja, só Jesus. Então, assim, a gente, assim, diante de Deus, gente, porque essa parte eu sempre conto, porque, assim, Deus é inacreditável, né? A gente terminou de falar isso no mesmo dia, no mesmo momento, viu? A gente foi pro quarto, meu celular estava virado, meu celular sempre fica no silencioso. Eu virei assim, tava assim, UTI cardíaca do HFA. Eu atendi. Oi, senhora Carla, então, só para avisar que o seu nome passou pela mesa da reunião e foi aprovado. Você vai vir fazer o teste do Covid. Se der negativo, sua cirurgia sai. Gente, na hora eu ajoelhei, agradeci tanto a Deus, falei: Deus, eu não tô acreditando. Porque Deus é assim, Deus é lindo. Deus surpreende a gente assim do nada. Quando você menos espera. Vocês têm noção? 29 até os 30. Nos 29, Jesus chegou. Tipo futebol, né? Mas aí agradeci a Deus, fiz o teste do Covid numa sexta-feira. Quando foi na segunda, me ligaram cedo. Olha, você pode vir para fazer a cirurgia rápido. E isso tudo na pandemia, viu? Durante a pandemia, em 2021, que eu fiz a cirurgia. E aí, com os 29 anos, fui para o hospital com muito medo. Na época, no começo, como foi tudo muito rápido, os meninos precisou ficar com a vizinha. E eu fui, né? E aí é aquela hora, né, que você pensa, meu Deus, né? Porque não é qualquer cirurgia. Quando eu fui, já tinha uma moça no mesmo quarto que eu, um hospital maravilhoso, é aquele hospital, muito bom. E aí o médico me explicou a questão das válvulas, se eu queria biológica ou mecânica. A biológica, ela duraria 10 anos. Depois eu tinha que fazer a cirurgia de novo. Porém, eu não precisaria tomar anticoagulante, não precisaria tomar os medicamentos que tomo, poderia comer tudo tranquilo, fazer unha, tudo tranquilo. Já a mecânica é, teria o anticoagulante para sempre, os remédios, eu não ia poder mais comer algumas coisas, não ia poder mais fazer a unha de tirar. Deus é tão bom, gente, só um detalhe, que me fez até sem cutícula. Deus já sabia que eu ia ser testemunho dele, não ia poder fazer a unha, que ele me fez até sem cutícula. Então, que eu não ia poder fazer mais essas coisas. E aí, ele falou assim, eu aconselho a biológica, é só para quem quer ter filho, para idoso, mas para você eu aconselho a mecânica, por mais que vai ter essas dificuldades, você não pode se machucar, não pode bater, vai aparecer alguns roxos,
Mas eu aconselho a mecânica para você. Você vai fazer barulho, porque eu faço barulho, viu, gente, de relógio. Mas eu aconselho ela porque você não vai precisar mais fazer outra cirurgia. Ok, aceitei ela, foi difícil, mas aceitei ela, tudo. Ele me perguntou bem assim: seu marido é militar? Eu disse não. Ele falou bem assim: você conseguiu vir pra cá como? Peixada, alguma coisa assim? Eu falei: não, Deus me colocou aqui. Ele virou as costas, só fez assim e saiu. Então tá bom. Nisso, o mapa da cirurgia passava até as 8 horas. Já eram 10 horas da noite. Eu perguntei pra moça bem assim, ixi, acho que o mapa não sai mais, né? Ela falou, não. Assim que eu fechei minha boca, a enfermeira entra, senhora Carla, já avise pro seu marido vir pegar suas coisas, porque a cirurgia vai ser amanhã, 7 horas da manhã. Aí, tive que lavar o cabelo, viu, gente? Porque tem que lavar o cabelo. Eu já falo, assim, se for fazer alguma cirurgia, já lava o seu cabelo. Até falei com a enfermeira, assim, meu Deus, mas eu arrumei meu cabelo, vou ter que lavar. Ela falou, tem. Aí você lava lá, aí me vem a senhora que entrega a roupa. Aí Deus começa, porque outro detalhe, no processo que eu estava, no processo, Deus se calou. Deus ficou calado. E aí eu lembro que eu falava pro meu esposo muitas das vezes chorando: Meu Deus, será que eu vou morrer? Porque Deus não fala nada, Deus não usa ninguém para falar que vai dar certo. Quando eu cheguei no hospital, aí começou Deus falar. E aí a moça que veio entregar a roupa, que depois eu não vi mais ela, falou assim para mim: Não se preocupa, porque o próprio Deus vai estar dentro daquela sala de cirurgia. Na hora eu comecei a chorar. Me arrumei e tudo. E aí o meu esposo veio, consegui ainda ver ele. Nisso é um detalhe muito importante, que eu preciso falar isso. A minha cunhada veio de Minas cuidar dos meus filhos. Sabe? Porque eu já estava naquele desespero. Porque é ruim, né? Deixar assim na casa das pessoas, que incomoda, né? Então, meu esposo falou bem assim: eu não sei o que fazer. Ela falou bem assim: não, tô indo. A gente, sabe? Ela arrumou as coisas dela, veio, cuidou como uma mãe dos meus filhos. Sou grata eternamente pela vida dela, uma mulher de Deus. Cuidou dos meus filhos perfeitamente. E aí eu estava lá no hospital, agora eu vou estar chamando meu esposo, porque aí eu fiz a cirurgia, fiz a questão, fiz a cirurgia que era para durar 4 horas, duraram 7, então alguns detalhes ele sabe contar bem melhor do que eu, né? Ele sabe falar melhor do que eu, porque foi com ele que o médico falou, né? Então eu vou estar chamando ele aqui para poder estar falando essa parte para vocês mais forte da cirurgia. Glória a Deus, aleluia. Assista o vídeo funcionando. Tá verde? Tá Tá verde. verde, gente. É assim, aqui é tudo ao vivo e a cores mesmo, tá? Bom, é uma honra, né? Tudo para Deus, tudo, toda a glória é para Deus, tá? Hoje esse milagre está aqui com a minha esposa, porque Deus permitiu assim, como ela mesmo falou, né? O pessoal falava, mas por que ela? É, por que isso? Por que ela viveu e a outra pessoa morreu? É bem complicado, mas Deus, ele sabe todas as coisas. E passar no meio de uma pandemia, passar no meio de tudo, e ser curada, fazer a cirurgia no meio da pandemia, que esse é o mais impressionante de tudo. Amém? Mas vamos lá. Assim que. Você já contou a parte já que o pessoal ligou, você atendeu? Foi, contei. Ah, Misericórdia, eu tava onde? então, pois é. Aí no que aconteceu isso aí, a gente realmente ia vender tudo, né? A gente ia juntar tudo que a gente tinha. Não tinha muita coisa, mas a gente ia vender. Ia pagar a cirurgia, não sei como, mas a gente ia. Então acho que Deus ele viu a sinceridade no nosso coração, o desespero. E ele falou: pronto, era isso que eu precisava em vocês. Saber que vocês largam tudo para viver. Que a vida é mais importante do que bens, do que carro, casa ou qualquer outra coisa. Então Deus às vezes ele testa, assim como foi. Tem aquele episódio lá na Bíblia que foi de. Versículo. Ah, não, é que deu um branco aqui agora, mas enfim, depois eu vou lembrar até o final do vídeo eu consigo falar. Amém? Enfim, levei ela no hospital, deixei ela lá e ela passou toda essa dor de cabeça lá de ficar esperando a cirurgia, de ter essa agonia no coração, literalmente agonia no coração, Mas de assim, ficar. nem foi uma dor de cabeça, gente, porque foi tão rápido. Porque eu acho que Deus falou bem assim: se ela não for rápida, Ela ela desiste, desiste. ela Porque desiste. realmente, gente, na hora, quando você vai descobrir a forma que a cirurgia é feita, você fica quase para desistir. Pois é, e aí,
tendo em vista isso, foi pela manhã muito rápido, o pessoal ligou já bem cedinho e falou: "Ó, você pode vir aqui para ficar aguardando, tá? Que assim que terminar a cirurgia, ela já vai para Tá. UTI." Semi-UTI, Não, é semi-UTI, depois UTI. não, foi primeiro para UTI, para depois ir para semi-UTI, que ia melhorando, você Ah, ia para tá. outra sala. Então foi para UTI. Mas assim, o principal é que ficar lá fora, esperando, sem saber resultado nenhum de uma cirurgia que durou 8 horas, uma cirurgia que é peito aberto, Eu falei 7 pra gente pegar. é, cortando costelas, acho que foram três ou quatro costelas, se eu não me engano, para tirar o coração para fora, colocar um coração artificial. É uma cirurgia muito delicada. Foi duas válvulas, a aórtica e a mitral. Uma foi com osso pericárdio bovino e outra foi 100% metal. Tanto que ela falou, né? Ela fica que nem um relógio, literalmente esse som. Então, aquelas 8 horas lá fora foram agoniantes. Acho que foi de 8 horas da manhã até umas 3 horas da tarde, aproximadamente. Em torno de meio-dia, eu fui até a sala, né, lá da médica lá perguntar como é que estava a cirurgia. E a médica falou: ó, tá tudo bem, porém houve um sangramento durante a cirurgia. E esse sangramento foi que causou o AVC durante a cirurgia, né? Onde Derrame, né? teve esse AVC. E a médica falou assim: olha, pode ser que demore mais um pouquinho, mais umas 2 horas para trocar a segunda válvula. Então, 5 horas foi só para uma e mais 3 horas para outra. Feito isso, deu umas 3 horas eu fui lá e o pessoal pegou e falou: ó, deu tudo certo com a cirurgia, porém a gente vai ficar em observação por conta do sangramento e ela vai para UTI. O senhor fica em aguardo. Assim que ela for para uma outra sala, porque é para ser UTI, a gente vai chamar o senhor para estar acompanhando. Eu sei que não demorou muito, eu sei que já pro final da noite já chamaram, me ligaram de novo, eu corri para o hospital, cheguei lá para ficar com ela. Essa é a parte mais impressionante que eu digo assim para mim do milagre, né? Porque a cirurgia correu tudo bem, mas houve o sangramento. E aí eu fui ficar com ela lá nessa parte, né, como acompanhante lá. Eu sei que ao ver ela, né, no estado que ela estava, entubada, de fralda, enfim, tava numa situação que realmente eu não gosto de ver quem você ama. Realmente é muito triste, mas sabendo que Deus estava no comando. E ao tentar, né, meio que animar ela, lá os médicos já estavam tentando animar e ela não falava nada com nada, falava pouquíssima coisa, não me reconheceu, como uma criança, colocar dessa forma. E eu perguntei pro médico, né, porque que ela estava assim, aí o médico falou que ia mandar fazer uns exames, né, que é a tomografia, Tomografia. e aí eu fui até acompanhando, pegou a mesa, levou a que ela estava lá para fazer a tomografia, né, que a gente ficou preocupado, e fez, e o médico pediu para esperar. Fiquei lá do lado, né? Inclusive era muito frio lá dentro. Fiquei do lado dela lá. E aí o médico chega por volta de meia-noite, 1 hora da manhã. E ele vem com um tablet, né? Fala assim: ó, Jefferson, sua esposa, ela teve AVC, né? Ficou com a massa no lobo frontal. E mostrou assim, bonitinho lá assim no tablet. Então pode ser que ela fique assim para sempre, tá? E na hora o desespero veio, né? Você olha para ela, você não pode falar: e amor, o que a gente vai fazer agora? Que tudo é assim, né? E aí, o que a gente vai fazer agora? E ela tava do meu lado lá, sem poder falar nada, não tinha para quem falar. Mas eu lembrei que eu tinha Deus, né? O principal. E foi onde eu orei, onde eu busquei, onde eu tive também a iniciativa de buscar orações de outras pessoas. O principal é a sua fé. As outras orações vão só fortalecer. Eu mandei para todo mundo pedindo oração, passei a madrugada toda ali do lado dela orando e pedindo para que Deus a curasse, né? Para que não deixasse isso acontecer. Porque imagina, em meio a uma cirurgia, algo dela ficar como uma criança, nossa, seria muito ruim, até mesmo para cuidar da cicatriz. Mas para honra e glória de Deus, meus irmãos. Isso é para você dar glória onde você está assistindo esse vídeo, para lembrar que Deus, ele é Deus independente É, do que as pessoas falam. Ele é Deus independente das circunstâncias. é. Eu sei que naquele momento, pela manhã, ela já estava falando normal. Eu lembro muito bem, a enfermeira chegou, né? Ela falou: sua esposa aqui, você quer que ele fique aqui? Ela falou assim: não. Ela falou: mas sua esposa, ela não. Ela já não queria nem que eu estivesse lá. Eu acho que só pelo estado que ela viu que ela estava, ela não queria, Gente, mas ela não não. lembra de nada. Mas ela já começou já a se mover normalmente, como se nada tivesse acontecido mais pós-cirurgia, né? E aquilo lá pra mim já foi uma alegria, né? O médico não entendeu nada, porque tava lá, né, o exame, aí A massa, com o negócio lá que entra no tubo, acabei de falar, a tomografia. tomografia. E para honra e glória de Deus, o médico, todo mundo ficou confuso, não sabia nada que aconteceu, mas foi um milagre gigantesco. Assim como ela falou, Deus levantou pessoas dentro do hospital para falar para ela que não era para a morte, sim para a vida. Assim como teve pessoas que cuidou, ela fez amizade, até hoje ela mantém amizade com uma das camareiras lá que cuidava lá, das pessoas que cuidavam. Então foi uma bênção, sim. Ela foi cuidada do início ao fim. Foi aproximadamente 28 dias que ficou internada, né? É.
28 dias agoniantes. Porque o Lá sangue tinha dentro, que ficar no nível. tinha que ficar no nível certo, né? Que tem essa. Não, E assim, sim, pode só falar. uns Não, tá bom. detalhezinhos. Quando eu fui pro quarto, não, quando eu tava na semi-UTI, eu ainda lembro um pouquinho, quando eu vai voltando, né? Que o meu braço foi o que mais teve dificuldade um pouquinho de voltar, né? Mas assim, nada demorado. E aí, quando eu fui pro quarto, tem o processo lá, você vai com 2 fios de aço aqui, assim, além da cirurgia, você vai com 2 fios, porque caso você precise de marcar passo, tá lá os fios. E tem um processo de retirada desse fio, meu Deus, agoniante, porque parece que você sente assim saindo de baixo, assim, do osso. E aí, durante que você tira esses fios, você tem que ficar 2 horas deitada, reta, você não pode se mover. A enfermeira ainda fala assim pra você, porque se você se mexer, você pode ter uma hemorragia dentro. Então, assim, imagina, eu fiquei 2 horas depois da retirada do fio, sem me mexer, parada, até. E ó, que quando passa as 2 horas, você ainda fica com medo de se mexer, né? E para poder retirar, eu tive uma lesão no fígado. Durante esses 28 dias, era uma injeção na barriga, de manhã e à noite, na barriga. Toda, de manhã e à noite, de manhã e à noite, essa injeção que ela ajudava, né, na questão do AVC. Tinha que ficar tomando essas injeções na barriga durante esse E tempo. ajudava também na anticoagulação também. Isso, e ajudava na anticoagulação. E Aí tirava sangue também, todo e dia. todo dia 8 potes de sangue. Até na hora que eu perguntei para o médico, meu sangue não vai acabar, não, moço, É, porque é foi. tanto sangue. Ele falou, não, porque aí vai voltando o sangue. Eu falei, amém, porque é muito sangue. Aí, 28 dias tirando esse tanto de sangue. Aí você começa a tomar um anticoagulante e você só sai de lá, meu Deus do céu. Quando o seu sangue tá no nível. No caso, meu sangue tem que tá entre Dois e dois e meio. meio e 3,5. Se passar disso, se ficar alto, eu posso ter uma hemorragia, né, por dentro, sair sangue por todo lado. Se ficar baixo, pode dar uma trombose e ter um outro AVC. Então tem que estar nesse nível o meu sangue. Por isso o uso do anticoagulante, né? Aí mostra aí o raio-x Ah, só para tá. vocês Ó, verem vamos lá, os gente. fiozinhos de aço na costela. Coisa básica, gente. Como, Simples. como tudo aqui é ao vivo, tá? Então, Simples. vou ver se eu consigo mostrar pra vocês de uma maneira bem clara. Segura aqui, amor. Segura aqui desse lado. Simples. Não, segura aqui só desse lado Segura aí. aqui Isso. desse lado. Leva um pouquinho mais pra frente. Leva um pouquinho mais pra É frente. isso. Ó, eu vou tentar mostrar pra vocês. Aqui vai estar dando pra ter uma noção. Aqui em cima, aqui esses pontinhos Aquece aqui, ó, eles são os fios. os fios de aço na costela que foram para prender. São quatro. Então foram quatro, não, cinco costelas. Na verdade, acho que foi mais ainda. E aqui Um, dois, abaixo, três, quatro, cinco, seis, sete. sete, Valendo, sete, eu sete tenho sete costelas. Enfim, aí tá o fio de aço ali para sempre. Aqui embaixo, ó, costelas. Eu sabia. você consegue ver esse anel, e esse anel é justamente a válvula mecânica. O outro lado também dá para ver um pouquinho, dá para ter a noção. Tá bom? Daí vocês vão ver melhor do que eu estou justamente colocando para vocês entenderem. Tá bom? Então é para vocês terem ideia de como tá essa parte internamente dela. Amém? Isso aqui a gente guarda com maior orgulho, tá bom? Quando eu tirei esse raio-x, gente, na hora que eu fui olhar, eu falei, valeu, o que é isso, moça? Ele falou, é os fios de aço na sua costela. Eu falei, meu Deus do céu, dá uma aflição, eu tenho uma aflição disso, vocês não têm noção. Mas, voltando. E aí, fiz a fisioterapia, tudo lá no processo do. Tem mais alguma coisa pra falar que eu esqueci? Então, na verdade, foi literalmente, eu acho que eu passei o. Acho que foi 20. Dos 28 dias, eu fiquei 20 dias com você, não foi? É, Foi isso mesmo. E ainda para vocês terem ideia de como. Eu falo assim, que geralmente. Você vê como Deus cuida de tudo. Trabalha e não espera. Eu trabalhava, fiquei 20 dias com ela no hospital. Eu virei para eles e falei assim: pode me mandar embora porque vai demorar. Enfim, eu tenho que ficar com ela, não tem outro jeito. A pessoa, não, já pode ficar aí, não tem problema. E foi assim foi. gratidão. Gratidão porque souberam compreender o momento e super apoiaram. Então, assim, Deus cuidou de cada detalhe da nossa cunhada lá de Minas, que é a Erika, a gente faz questão de falar o nome dela, que é uma pessoa abençoadíssima, nós somos eternamente gratos por ter cuidado dos nossos É. filhos. Então, passando isso, eu tive que deixá-la em 20 dias ali, ela teve que ficar sozinha. E nisso daí ela já estava agoniadíssima, já todo dia o médico passava e falava, não tá pronto, não tá pronto. Ela fez amizade com todo mundo, passou umas E 3 pessoas assim, no quarto. só outra coisa. Lá, assim que eu fiz a cirurgia, fui pro quarto. Teve um dia que eu tava muito mal.
E aí a moça que trabalha lá, o nome dela é Cris. Ela foi e me viu e falou bem assim: estou orando por você. E Deus falou que não é para a morte, porque ele tem propósito. Então Deus foi falando, usando pessoas o tempo inteiro. Nisso passou, acho que umas 3 a 4 pacientes pelo quarto que eu tava, porque era só duas camas lá dentro, tem um banheiro, tudo. E nisso passou e eu ficava assim, meu Deus, todo mundo tá passando e indo embora, só eu ficando, mas que tinha que esperar o tempo. Pode continuar. Não, enfim. E isso tudo foi uma maravilha de Deus, tá? A gente conta testemunhos porque é nos detalhes que Jesus trabalha. Tem uma promessa. E o melhor de tudo é porque Deus, ele chega nos últimos momentos mesmo. Ele falou, 29 anos, Deus chegou lá e fez um milagre. Então, deu o tempo certinho de 28 dias, ela ficou lá, foi liberada. E eu lembro muito bem que a gente estava sem carro no momento. E estava muito complicado, porque como que ia fazer com ela com isso, né? A gente tinha um dinheiro guardado para poder, a gente comprou um carro e assim que ela saiu, eu saí, no dia que eu saí, eu já saí para comprar um carro, comprei o carro e quando eu fui para buscar ela, eu já fui com o carro lá também, que é bênção, tá até hoje conosco. Gosta de oficina? Gosta, Gosta. uma Dá bênção a oficina. trabalho? Dá. Mais do que eu? Mais do que eu. Mas, Mas, e nas glória a Deus válvulas, por viu? isso. E nas válvulas. Glória a Deus por isso. Somos gratos pelo nosso carro, Com em certeza, nome foi de Jesus. uma bênção em todos os critérios. É. Então, a partir daí também, assim, foi só fluindo as coisas. Ela foi para casa, teve um cuidado, a nossa cunhada também fez uma lasanha para ela antes Fez de ir uma lasanha. embora. Outro detalhe, gente. Esse daqui é muito importante. No hospital, porque eu já fiquei pensando na minha mente. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de café. Inclusive, viu, gente? Fica, né? O convite de eu me convidando para vocês, caso alguém queira, né, me convidar para tomar um café, estamos aí. Continuando. Eu perguntei pro médico, uma das primeiras coisas foi: doutor, eu vou poder tomar café, né? Ele falou: sim, Carla, você pode tomar. Aí perguntei outra. E um hambúrguer, posso comer ele de vez em quando, mas você pode comer. Mas o café, gente, eu precisava saber, e graças a Deus eu posso tomar café. Não da É, quantidade que eu tomo, mas amém, Deus tem cuidado de mim. Então, é, aí minha cunhada cuidou, fez uma lasanha maravilhosa, ficou ainda comigo, me bênção, ajudou porque eu não bênção de Deus. não conseguia fechar minha mão ainda, nem usar. Então ela e a minha filha me ajudaram bastante porque o meu esposo trabalhava, né? Então eles me ajudaram bastante, mas logo depois eu fui começando a fazer as coisas sozinha. Aí entra outro detalhe, viu? E aí é a hora que tu pensa assim, cara, eu tenho ele vai me ajudar. Não, é você e Deus. É nesses momentos que Deus mostra quem é com você, quem é e quem não é, gente. É impressionante. Teve duas pessoas que, assim, eu sou grata pela vida delas, porque oraram por mim. Ansiedade não tenho, no nome de Jesus, mas isso foi um processo meu, viu? Você que tem, cuide-se. Cuide da sua saúde mental, do seu psicológico, no nome de Jesus. Então, daí hoje, né, eu tô com 3 anos pós-cirurgia, tenho, né, algumas às vezes, né, que nem assim, eu não posso, que nem eu falei pra vocês, me machucar, não posso comer muita coisa, mas é, às vezes sinto uma dorzinha, minha imunidade é um pouco mais baixa, porém, sabe, Paulo? Então, Jesus deu o espinho na carne de Paulo para que ele não se esquecesse, né, que a glória é dele, que a honra é dele, que quem manda é ele, que quem Tudo faz para é ele. ele. Assim sou eu. Eu nitidamente digo, eu tenho um espinho na carne, que é para mim não esquecer que eu não sou nada, que eu não sou nada, que Deus é na minha vida, ele é tudo na minha vida, que é por causa dele que eu estou aqui de pé contando esse testemunho para vocês hoje. Então, assim, não foi fácil todo esse processo, né? Mas eu fiquei com a palavra. Então é isso que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite. Eu não sei pelo que você está passando. Talvez o meu testemunho de cura seja numa libertação na sua vida. Você está entendendo? Talvez o meu testemunho de cura seja numa outra coisa na sua vida, numa outra área da sua vida, mas eu quero te dizer, se você tem uma promessa, olha só, você não está entendendo. Desde aí vem, né? É muito engraçado as coisas. É uma promessa que eu tenho desde criança na minha vida, né? Do louvor e da palavra.
E Deus sempre falando, você é para a palavra, eu vou soprar o seu nome, você tem palavra, continue louvando. E aí chegou esse problema. Um problema que custaria a minha vida. Chegou para mim. Uma bomba aqui, ó, toma. Aí vem, mas e as promessas, Senhor? O Senhor não tinha promessa e um propósito, Pai. E isso é a situação e aqui a palavra. Com o que tu vai ficar? Situação ou palavra? Na hora eu fiquei com a situação, pensando, eu vou morrer. Não, acabou para mim. Mas aí o que Deus faz? Mostra, acontece tudo isso para mostrar que eu tenho que ficar com a palavra. Então, eu quero te dizer nessa noite, fique com a promessa. Se tu tem promessa, se tu tem chamado, não importa o que aconteça. O nosso Deus é o Deus do impossível. Em nome de Ele é Jesus. especialista no impossível. Ele ama o impossível. Toda Ele honra e toda ama glória para Deus. pegar aquelas pessoas que os outros olham e falam, ah, vai viver não. Isso é morte. Ele ama, sabe? Ele ama pegar o vale de ossos secos. Ele ama isso. Ele ama para poder fazer ressuscitar, para poder trazer cura, para poder trazer vida. Se Deus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, o que é o nosso problema para um Deus que ressuscitou? Nada. É verdade. Então eu quero dizer para você nessa noite, o teu problema, que é impossível aos teus olhos, sabe que as pessoas falam, ah, ali, ó, esse filho aí não vai prestar para nada não. Essa filha aí não vai prestar para nada, não. Esse casamento, ixi, larga ele, tem jeito não. Larga essa mulher, tem jeito não. Eu quero te dizer, Deus é especialista no impossível. E Ele vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Confie, em nome de Jesus. Creia, acredite, não desista, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o seu Deus, toda que é grande e poderoso. No nome de Jesus. Mas é isso, a gente finalizando aqui o vídeo, tá? Teve outras coisas que aconteceram durante o processo, tá? O que houve? Teve um episódio dela parar no hospital também, ter ficado internada lá, mas foi liberada no mesmo dia. Eram algumas coisas que Deus faz que é para lembrar, que ela falou, para lembrar, o espinho na carne. Ia para o hospital e voltava e não acontecia nada. E acabou que nisso daí Deus vai ajudando a você ficar tomando esses medicamentos em casa. Então foram livramentos. Ela mesmo tendo esse problema no coração antes também, a gente sofreu um acidente de carro também que deu perda total. Deus livrou. Covid, Deus livrou. Dengue, Deus livrou. Agora, recentemente, ela travou no meio da rua e começou a gritar. Fomos parar lá no Agarram e chegou no final de tudo, fez tomografia, exame de sangue, de urina. Tudo. Não deu nada, não tinha nada. O médico, nada. Assim que eu cheguei, a enfermeira olhou e falou assim, é cálculo renal. Porque era assim, é impressionante, era a mesma as dores, dor. tudo. Ela chegou a ficar andando de cadeira de roda pro lado todo no hospital. Eu cheguei no hospital, fiquei de cadeira de roda, de tanta dor. O médico, na hora que depois que ele pegou o resultado, ele falou assim, ele olhou, eu achei muito engraçado, e fez assim, ó, eu não sei o que aconteceu. Até ele mesmo falou. Aí ele me virou assim a tela do computador, olha aqui, ó. Tá tudo normal. Gratuito, viu? Exame de urina. Ganhei uma tomografia grátis. Eu falei pra todos ele. Todos os exames, mais fazer tomografia. Colocar quase R$1.000 de exame aí grátis. E Deus chegou lá e falou, mas assim, era pra ver a situação do hospital, pra gente lembrar que tem as pessoas sofrendo lá dentro, que o que a gente viu lá dentro lá é lamentável. Então, assim, se apeguem ao que Deus falou. Se apeguem a Deus, jejuem, orem, busquem, porque Deus ele é fiel. E porque também imagina que para toda a situação, Deus falou assim, não posso tirar vou falar que nem eu brinco com ela também, a negona, de me chamar de negona aqui em casa brincando. Imagina, ficar sem, não tem família, não tem um propósito. Então Deus ele cuida, ele tem um propósito para tudo. Então a gente entrega esse vídeo. Não é para mim, não é para ela, não é para o nosso serviço, que tudo é para Deus, entendam. Os vídeos que a gente está fazendo aqui não é para promover o Jefferson e a Carla, é para promover Deus, é a pregação, é a palavra. Gente, é só isso que a gente quer fazer, tá? Compartilhe esse testemunho porque a gente quer ajudar outras pessoas que estão passando por um momento. Só um detalhe, deixa eu mostrar rapidinho, gente, para finalizar minhas 2 bênçãos aqui, que quando eu cheguei no hospital para fazer o de asma, a médica falou, você teve filho como? Eu falei, Deus. Pois é, nem filho eu podia ter, ó. Tenho essa benção aqui de 11 anos, fala oi pro pessoal. Oi. Fale oi, então, pro pessoal. E essa benção aqui, ó, de 7 anos. Então, nem podia ter eles e tive. E só para deixar agora, a última coisa
compartilhe o vídeo. A gente não quer glória pra gente. Deus me deu o direcionamento desse canal no YouTube para poder falar dele, para poder contar meu testemunho e ser bênção na sua vida, na vida de outras pessoas. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e lembrando uma coisa muito importante que eu não posso deixar de dizer, Jesus está voltando. Corre, tá? Se você tem um testemunho, se você, todo mundo tem um testemunho. Corre depressa, volte para Jesus. Você que não voltou, volte correndo, porque Jesus está às portas, ele está voltando. Então fiquem com Deus. Espero que eu tenha sido bênção na vida de vocês. Tchau, até a próxima.